Oi, gente, tudo bem? Bom, dando continuidade então para nossa aula, semana passada teve a resolução do simulado e aí a gente começou o tema que é a agricultura. E só para dar uma recapitulada, a agricultura é esse momento onde a humanidade ela deixa de ser caçadora, ela deixa de ser nômade e ela passa a ser a como que eu posso colocar? Ela passa a plantar, ela passa a cultivar, é cultivadora, e também ela passa a domesticar os animais. E isso dá início às primeiras sociedades, que seriam sociedades tribais, tribos, em volta dos grandes rios, tá? E aí a gente avança um pouquinho, a gente chega nas revoluções industriais, e como já foi falado, as revoluções industriais elas teve um grande impacto na agricultura também, que foi o que acabou sendo chamado de Revolução Verde. Teve um movimento social onde a população saía da zona rural e ia para a zona urbana, e essa, por conta de aumentar a quantidade de pessoas, enfim, de tudo, precisava de mais alimentos. E aí a zona rural precisava dar conta dessa demanda de alimentos. E por conta disso, a Revolução Industrial ela chega ao campo, tá? E isso vai visando proporcionar o aumento da produção para suprir essa demanda por alimentos. Aí a gente passa pela Revolução Verde, que foi um pacote idealizado principalmente pelos Estados Unidos para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos aumentarem essa produção de alimentos e suprir a fome do mundo. E aí tinha um pacote lá que eles tinham sementes, eles tinham técnicas, maquinário, insumos e tudo mais. Deu certo em partes, aumentou muito a produção de alimentos no mundo, porém não foi todo mundo que teve sucesso com essas sementes, com esses pacotes, porque a gente tinha clima, a gente tinha doenças, tinha condições de solo completamente diferentes do que é dos Estados Unidos. Então teve alguns locais que não deu muito certo. E também acabou favorecendo quem tinha muito dinheiro, então os grandes proprietários de terra, e aí aquela agricultura familiar, aquela agricultura de subsistência, acabou ficando pior ainda, ou os proprietários que se endividaram tiveram que vender as terras e ir para a cidade, enfim. Acabou aumentando mais ainda a desigualdade social, principalmente no campo. E aí, nosso primeiro tópico de hoje é a diferença entre agricultura intensiva e agricultura extensiva. Convenhamos que isso também pode ser para agropecuária, tá? Qual que é a diferença? A intensiva tem essa ideia de intenso, que é quando você tira o máximo possível num pequeno espaço, tá? Então ela vai ter uma alta produtividade, tanto na agropecuária quanto na agricultura. Ela é realizada em latifúndios, então são fazendas gigantescas. Aí você tem algumas técnicas como a rotação de cultura, você tem a aplicação de fertilizantes extremamente controlados, tá? Então você tem aqueles técnicos, aqueles engenheiros agrônomos, tudo calculando certinho o que precisa, fazendo análise de solo e tudo mais. E o foco é exportação. Agricultura extensiva. Extensivo vem de extensão. Então já é aquela ideia do que? Você precisa de uma grande área. Como você utiliza uma grande área, você não vai ter uma alta produtividade, você não preza pela qualidade, você preza pela quantidade, tá? E aí ela vai ser realizada em minifúndios, então são fazendas pequenas, são aquela agricultura familiar de subsistência, tá? Esse solo sem descanso significa que você não tem algumas técnicas como rotação de cultura, tudo bem que isso é bem difundido hoje, mas as outras técnicas de recuperação de solo, elas quase não são não impostas, mas elas não são utilizadas, tá? As técnicas de plantio, de colheita, de armazenagem são aquelas um pouco mais rudimentar. A mão de obra ela não é tão qualificada como na intensiva, então você não tem ali técnicos, você não tem engenheiros, você não tem, vamos colocar, maquinário. Então isso acaba sendo um pouco mais arcaico, se comparado com a intensiva, tá? Onde a gente pode colocar assim num padrão bem geral. Uma intensiva é aquela bem praticada principalmente pelos países ricos, tá? Que é muito mais industrializados, eles têm muito mais tecnologia e tudo mais. A extensiva, ela ocorre em subdesenvolvidos, sim, mas a gente também tem alguns locais que rola a intensiva, tá? Nesse sentido a gente vai ter os dois. E aí em países extremamente
subdesenvolvidos, extremamente pobres, o que predomina é a extensiva. Problema vamos falar, do desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado. É a prevalência da agricultura e também, principalmente, da agropecuária, se for o caso da Amazônia, extensiva. Então você vai lá, você desmata aquela porção, você planta capim, coloca seu gado, daqui 3 anos não está produzindo mais capim porque o solo já acabou todos os nutrientes. Em vez de você corrigir esse solo, fazer fertilização, você vai e desmata outra propriedade. E aí, isso você vai só aumentando a extensão da sua propriedade, do seu gado, do desmatamento, porque é uma forma de agropecuária extensiva, tá? A intensiva, completamente diferente. Você tem um solo preparado, você tem colheita preparada, o abrigo desses animais é completamente diferente, tá? É um negócio muito mais high-tech, vamos colocar assim. E aí, avançando para o nosso segundo tópico, é a questão da biotecnologia, que nada mais é do que você associar ciência de ponta, com agropecuária ou agricultura, tá? O que é basicamente a biotecnologia? São técnicas que elas vão manipular as plantas, os animais, geneticamente. Ou você pode manipular os micro-organismos e inserir no código genético desses animais e tudo mais. Você pode fazer isso de forma, não vou falar manual, mas de forma extremamente seletiva, selecionando alguns genes e colocando. Você pode selecionar eles através de cruzamento, através de mutações, enfim, tem inúmeros meios de você realizar a biotecnologia, tá? E para você ter ideia, essa seleção, desde quando a gente começou, lá 12 mil anos atrás, a gente já vem fazendo essa seleção, tá? Um exemplo disso é o milho. A gente tem o neofito, que é esse primeiro risquinho cinza, que é o milho selvagem, e a gente tem a espiga de milho como a gente conhece hoje. Como que ela chegou nisso, nesses 12 mil anos? Quem plantava, obviamente, não ia colher aquele coisinho com meia dúzia de grãos. Se surgisse uma planta que desse 12 ou 20 grãos, ele ia selecionar aquela e plantar aquela no novo ano. E aí surgiu uma que deu 30 grãos. Seleciona a que produziu mais e vou plantando dela. O que acontece? Você vai selecionando a planta que produz mais sementes, você seleciona e planta ela no ano seguinte. Isso a longo prazo causa mutações, causa modificações nessas plantas. E é isso que levou essa grande diferença do milho, tá? Aonde que a biotecnologia ela está impregnada? A gente tem a agricultura, através dos transgênicos principalmente. Ela pode ser utilizada no controle biológico, então você cria plantas mais resistentes a pragas, a fungos e tudo mais. A biotecnologia ela pode ser empregada para produzir vacina, produzir remédios. Ela é empregada na fermentação industrial, então leveduras, pães, tudo mais. Leva isso para a cultura de tecidos, quando você precisa na área médica também. A análise de DNA também vai envolver toda essa questão de biotecnologia, tá? E aí, como que funciona mais ou menos isso? Vamos supor que a gente tem ali uma bactéria, a gente vai pegar o DNA dessa bactéria, tem um gene ali muito ótimo de resistência a um vírus que afeta, a colheita de laranja. Esse gene de resistência que está na bactéria, você percebe que ele também é um gene que, se a laranja tivesse, ela ia ser resistente a uma doença. Então o que você faz? Você cata essa bactéria, isola esse gene, clona esses pedacinhos, e aí esses pedacinhos de genes que você copiou, você vai tentar colar ele dentro do código genético dessa laranja. E aí, como os vegetais têm uma plasticidade de tecido muito legal, você consegue colar isso nas células, fazer com que essas células se multipliquem e dê origem a uma nova planta. Quando essa planta cresce, ela vai ter esse código genético dentro dela e ela vai passar a produzir esse fator de resistência. Pode ser uma proteína, pode ser um anticorpo, enfim. Isso seria uma laranja transgênica, tá? Então você já pode imaginar que a questão polêmica dos transgênicos é porque você pega um pedaço, seja de bactéria, seja de fungo, enfim, de outro bicho, joga dentro de algum, vamos colocar alimento, algum produto, e tenta ver se dá certo, tá? Com essa manipulação gênica, o que a gente consegue modificar? A gente pode aumentar o tamanho
seja de fruto, de planta, acelerar o crescimento e tudo mais. A gente pode deixar ela mais resistente a doenças, às pragas, e a gente pode retardar a deteriorização. Então, por exemplo, um grande problema do tomate, até você colher ele ser armazenado, vendido no Ceasa, chegar no mercado e ir para o consumidor final. Você tem uma perca de quase 40% da produção. Se você retarda o amadurecimento dele, você consegue colher ele verde e ele demora mais tempo até chegar no mercado. Então você diminui essa perca. E aí isso afeta o valor, tá? Porém, aí você vai comer um pedacinho de bactéria, alguma coisa assim, tá? Onde que se mais utiliza os transgênicos no mundo? Se a gente olhar esse mapa aqui, vocês vão perceber que Estados Unidos é o líder dos transgênicos. Aí o Brasil vem ali em segundo lugar, com 42%. Aliás, 42 milhões de hectares plantados. Depois a Argentina, Índia, Canadá, depois a China e o Paraguai, tá? Essa porcentagem de milhões não significa que são todos os alimentos transgênicos, tá? Principalmente o que a gente utiliza aqui muito é a soja transgênica. E você sabe que a produção de soja nossa, ela é para combustível, não é tanto para alimentação. Através da... Voltando agora para a biotecnologia. O que a gente pode, de produtos que a gente já tem hoje, o que a gente pode obter através dessa engenharia genética, dessas modificações? A gente pode colocar os tomates, que demoram mais para amadurecer. A gente tem batatas maiores e mais densas, ou seja, elas têm mais polpa, tem um teor de amido maior. A gente tem bananas maiores e também adaptadas a climas frios. O milho e o algodão, eles são mais resistentes a algumas pragas. A soja, ela tem mais proteína. Uva e melancia, a gente já consegue produzir eles sem sementes. As cebolas e as couves, elas eram de estações, agora a gente tem o ano inteiro. Frutas cítricas, elas acabam sendo mais resistentes a geadas. E o girassol, ele tem mais ácido oleico, então ele produz mais biodiesel, tá? E essa segunda imagem que eu coloquei da maçã verde é uma comparação. A maçã transgênica, que é essa primeira, depois que você corta ela, ela não oxida. Já a maçã comum, que é essa de trás, assim que você corta ela já começa a oxidar. E se você pegar uma maçã normal, você também vai ter isso. Você corta ela, em questão de minutos ela já está toda marrom. Isso daí é um processo de oxidação que ocorre por conta do contato com a faca e com o oxigênio. Na pecuária, enfim, em respeito aos animais, a gente também tem a biotecnologia afetando, tá? Seja por mutação, seja por seleção gênica e principalmente por tratamento hormonal. Então, quando você tem esse tratamento hormonal, você consegue acelerar em até 20% o crescimento desses animais. E aí, nessa imagem, a gente tem um esqueminha de como o frango de granja ele foi sendo alterado. Então, em questão aí de 60 anos, a gente sai de uma galinha toda mirradinha para um frangão que hoje parece um peru. Então, é assim, seleção gênica, tá? Você vai selecionando os frangos maiores, vai multiplicando, vai escolhendo o gene, vendo alguma coisa lá, e no fim você faz toda essa modificação que a gente tem hoje. Qual que é as questões polêmicas? Eu já comentei da questão do DNA, principalmente de bactéria que você insere num ser. E também a gente tem a questão de que essas sementes geneticamente modificadas, os transgênicos em si, como envolve muita pesquisa, muito dinheiro, eles são sempre patenteados, tá? E aí, para você utilizar esse produto patenteado, você precisa pagar pela patente, então você precisa pagar pelo seu uso. E aí, existem empresas gigantescas que controlam isso e, obviamente, elas vão controlar grande parte do mercado. Aí você aumenta aquela discrepância entre o pessoal rico, que vai ter um acesso a sementes melhores, maior produtividade, e o pessoal pobre que não vai ter esse acesso e aí não vai conseguir competir no mercado com o pessoal que tem isso, tá? Só isso? Não. Geralmente essas empresas que têm as sementes, elas também produzem os insumos, elas produzem inúmeras coisas, e aí elas tentam controlar o mercado e ditar as regras, tá? Que é, por exemplo, a Monsanto, que a gente tem aqui no Brasil. Outro problema que vai envolver as organizações, os organismos geneticamente modificados, esse OGM.
é quando você mistura eles, tá? Então, quando aqui ele coloca que ocorreu uma homogeneização, aliás, desculpa, quando você acaba só priorizando os OGMs porque eles são mais produtivos, são melhores e tudo mais, você vai acabar tendo que todo mundo vai plantar a mesma coisa. E aí se surge uma praga que afeta pra caramba isso, a produção mundial vai acabar sendo afetada por isso e pode ser que falte no mundo inteiro. Então isso é uma crítica que eles colocam, dessa homogeneização, onde vai todo mundo plantar a mesma coisa, o mesmo tipo, e se der uma praga todo mundo perde, e aí fica um ano ali sem nada. E, agora sim, tem a questão de você misturar o alimento convencional, de cultura tradicional, com os alimentos transgênicos, seja na hora do plantio, seja na colheita, seja na armazenagem, e aí você não conseguir rotular corretamente. Por que rotular corretamente? Sempre que você tem esse selinho do triângulo com um T amarelo, significa que esse produto ele possui alimentos transgênicos, tá? Um exemplo que a gente tem, salgadinho e Delma Chips. Todos eles possuem trigo transgênico, tá? Então, aqui no Brasil, a nossa legislação, ela fala que a partir de 1% do produto que ele utilize material transgênico, ele já tem que ter isso. Na União Europeia é de 0,9% e na Rússia é de 5%, tá? Por que o governo fez isso? Porque como ele não barrou e ele não quis barrar o plantio e o desenvolvimento de transgênicos, por conta de todas essas questões polêmicas, ele preferiu transmitir isso, essa responsabilidade, para o consumidor. Então, o que ele vai impor? Olha, você vai utilizar transgênico? Tudo bem. Você tem que identificar na rotulagem e aí o consumidor decide se ele quer comer isso ou não. Nós, que é do governo, não vai interferir. Basicamente foi isso que eles fizeram, tá? Não só eles, mas quase todos os países ao redor do mundo. É seguro comer transgênicos? Tem problemas? Enfim, ainda não foi comprovado, tá? Porém, a gente já tem alguns exemplos de, de trechos, pedaços de proteínas que causam doenças, que é o que a gente chama de prions, e é o causador, por exemplo, da doença da vaca louca. Essa doença, ela veio porque eles começaram a misturar carne na ração dos animais, que são animais herbívoros, e aí o corpo da vaca acabou percebendo que ele estava ingerindo uma proteína que ele mesmo produz. Então, tipo assim, canibalismo. E aconteceu pode ter rolado ali uma mutação nisso, e consequentemente um pedaço dessa proteína ele acabou se replicando dentro dessas vacas e acabou levando a um efeito adverso no sistema nervoso dela, que originou a doença da vaca louca, tá? Esse pedacinho que se replicou a gente acabou chamando hoje de prions. Tem um ramo da ciência que considera esse prion uma forma de ser vivo, porque ele é parecido com um vírus, ele consegue se autorreplicar dentro do organismo, porém isso não é consenso, tá? Aí é uma questão bem mais profunda da biologia que eu tô trazendo para vocês. Mas só para vocês terem ideia, os prions, ele acaba sendo um exemplo muito utilizado quando o tema é transgênicos. Porque da mesma forma que a gente usa esses pedacinhos de bactérias para fortalecer, ou enfim, alterar um mecanismo, isso dentro do nosso corpo pode vir a dar algum problema. Não é comprovado que não tenha, mas também não é comprovado que tenha. E a longo prazo os estudos ainda não são nada conclusivos, tá? Então, fazendo um resumo aí dessa questão. O que a gente tem de pró? Bom, os prós dos geneticamente modificados. Então, você tem uma valorização e expansão do conhecimento científico, as sementes têm um valor nutricional aumentado, você aumenta a produtividade, aumenta a resistência de pragas, você reduz o custo da sua plantação e dos gastos, então, consequentemente, reduz o preço dos alimentos, e também tem o uso mais eficiente do solo. Os contra dos organismos geneticamente. Você ignora os agrossistemas sustentáveis e também os seus efeitos do ambiente. Essa agricultura sustentável é quando você faz, por exemplo, associação de culturas. Então, em vez de você plantar só um tipo de vegetais, você planta uns 3, 4 ali, você cria todo um ecossistema com árvores, arbustos, pastagem. Então você muda, você cria como se fosse uma pequena florestinha produtiva. E aí você consegue tirar um monte de coisa, um monte de alimentos daí, tá? Outro contra.
Os geneticamente modificados só vai atender os grandes produtores, os pobres nem tanto têm tanto dinheiro para investir nisso, tá? Você aumenta os casos de alergias, você, a longo prazo, como as plantas são mais resistentes, os insetos, as pragas, elas tendem a ficar mais resistentes, tá? Elas vão evoluindo também junto com as plantas. Você tem a perda de biodiversidade, eles até colocam erosão genética, mas praticamente aquele risco que eu falei, de homogeneidade. Você vai começar a cultivar somente um tipo de semente, e a hora que você vê é tudo igual. E você também vai ter super ervas daninhas, que são essas plantas resistentes aos insumos, aos fertilizantes, agrotóxicos que eles jogam nas coisas. E essas plantas que vão crescendo, elas vão ficando mais resistentes, tá? Elas vão evoluindo junto com essas outras que são artificialmente modificadas. Agora avançando um pouquinho para o oposto da biotecnologia, que é a agricultura orgânica. É quando você emprega métodos extremamente naturais, então você não utiliza fertilizantes químicos, você não utiliza nenhum produto químico na sua agricultura, tá? Você só utiliza métodos naturais e biológicos em si para fazer a correção do solo, controle de pragas e tudo mais, fertilização e por aí vai, tá? Por que a agricultura orgânica ela tem aumentado durante esses anos? Principalmente por conta dos problemas ambientais, aí a gente pode citar a vaca louca, a poluição do solo, da água, o esgotamento do solo, poluição dos lençóis freáticos e por aí vai. E diante de tudo isso, as pessoas têm começado a repensar um pouco as suas práticas, tá? E aí quem tem não um pouco mais de disciplina, mas também capital ou mais disponibilidade, acaba aderindo aos produtos orgânicos, tá? Essa questão do consumo dos orgânicos, ela também recebeu muito apelo da mídia, muito apelo de pessoas famosas, tá? E ela acabou sendo um pouco mais divulgada. Como os produtos orgânicos eles ainda vêm muito de pequenas propriedades e tudo mais, consequentemente não é produzido em larga escala, então isso acaba encarecendo um pouco o produto. Mas aí entra a questão também da procura e da oferta, que como são produtos um pouco seletivos, eles acabaram saindo como um produto, vamos colocar assim, como se fosse um alimento de luxo, vai. Eles acabam sendo um pouco mais salgado o preço. Como que é feita essa correção de solo, essa adubagem? São todos meios naturais, tá? Você utiliza materiais de composteira, de compostagem, esterco de vaca, a farinha de osso, que é o fundinho, o esterco que tira das granjas. Então, isso daí é tudo empregado na agricultura orgânica. O controle de pragas, às vezes, é muito realizado com biocontrole, tá? Então, você estuda o tipo de praga que está ali, por exemplo, se é um pulgão que está atacando sua lavoura. Você vai pesquisar e vai achar algum animal, alguma coisa que mate esses pulgões. No caso, são as joaninhas. Joaninhas são carnívoras e elas comem os pulgões. Então, você solta as joaninhas na sua lavoura e elas vão automaticamente comer esses pulgões. Não vai estragar sua lavoura e vai proteger das pragas. Isso chama biocontrole, tá? É um exemplo bem simples de como que funciona isso. Aí, saindo agora desses métodos, vamos para as políticas agrícolas. Então, a gente já falou muito sobre o subsídio agrícola, sobre a proteção de mercado, tarifas de importação, esse proteccionismo e tudo mais. Já falamos da OMC. E se vocês analisarem tudo isso junto, é isso que está travando a rodada de Doha, onde você tem os países desenvolvidos realizando todas essas práticas de subsídio, protecionismo, e os países subdesenvolvidos tentando combater isso para ter acesso a esse mercado. Então isso acabou travando a OMC nessa rodada de negociações. Outras coisas que podem bloquear as exportações. As barreiras zoossanitárias e fitossanitárias, que a gente já comentou também, que é quando você exige um certo padrão de qualidade, tanto das plantas quanto dos animais, principalmente relacionado à saúde. Então, quando você tem aqui febre aftosa ou em algum país com a doença da vaca louca, na hora eles cortam tudo, as exportações, tá? Tem a questão de ambiental, que a gente já vou mostrar uma notícia. E tem também o dumping social, que é quando você acaba criando
A ideia de que tal país explora seus trabalhadores, utiliza mão de obra escrava, e aí por conta disso você vai evitar negociar com ele. Então tudo isso são alguns meios, tá? Que eu tinha falado sobre as questões ambientais. Aqui a gente tem uma notícia onde a União Europeia simplesmente proibiu a compra de madeira ilegal aqui do Brasil, sendo que eles são os maiores exportadores de madeira nossos, tá? E também a gente teve recentemente um posicionamento do Biden, o presidente eleito dos Estados Unidos, onde ele colocou que é possível eles realizarem algumas sanções contra o Brasil se o desmatamento na Amazônia continuasse. Então aí, novamente, você tem um monte de medidas econômicas sendo tomadas por cunho de proteção ambiental, tá? Essas taxações, tudo, essas exportações, esse mercado de competição, agrava muito os problemas, principalmente dos países que dependem da agricultura, porque ali é o carro-chefe deles. Eles não têm outro meio de subsistência. E aí, quando você tem um país bem mais desenvolvido, que consegue injetar muito mais dinheiro, principalmente em subsídios, ele se torna um melhor competidor. E aí ele agrava a economia desse outro país. E também a questão dos consumidores. Quando o país ele injeta muito dinheiro nos subsídios, esse dinheiro sai do cofre do país, do dinheiro do Tesouro Nacional. E, de certo modo, quem paga por isso são os próprios habitantes dali, tá? Então seria um dinheiro que vem dos impostos, que é injetado nos agricultores. Então, de certo modo, é as pessoas que acabam pagando por isso, tá? Como que funciona no Japão? A gente vai passar pelas três grandes potências, Japão, União Europeia e Estados Unidos, para ter uma noção de como que é esse panorama mundial, tá? O Japão ele tem uma política bem forte de defesa do mercado doméstico, então esse mercado mais interno ele é bem protegido. Os impostos de importação ele é transformado em subsídios, então para diminuir aqueles impostos pagos pela população, eles utilizam esses impostos, tá? E ele é um dos países que mais subsidia a agropecuária, tá? A barreira alfandegária também existe, porém, por ele ser uma ilha, não tem muitas áreas produtivas, ele depende muito da importação, principalmente de produtos agrícolas, tá? A economia deles, a produção deles é baseada principalmente em arroz, algumas frutas, legumes e um pouquinho de carne e laticínios, tá? Que a gente tem um mapinha para vocês terem ideia de onde que é mais ou menos produzidas as coisas. Então, nessa porção mais rosa, a gente tem o cultivo de arroz e trigo. Aí, na porção branca, predomina o arroz, que é o alimento mais consumido lá. O amarelinho é de trigo, cevada ou aveia. Aí, o resto do verde é floresta. E aí, depois a gente tem algumas áreas de maçã, de cítricos e também de portos pesqueiros, tá? E aqui do lado a gente tem uma foto de como que é realizada o plantio de arroz lá, que são em terrenos extremamente alagados. Agora, com relação à União Europeia, eles têm a taxação de produtos importados, eles têm os subsídios, e esses subsídios surgiram com o que eles chamam de PAC, que é a Política Agrícola Comum, tá? Esse PAC, ele acabou dando tão certo lá, que ele desenvolveu uma autossuficiência em muitos gêneros, então eles produzem mais do que eles consomem de alguns alimentos, e esse excedente, ele acaba sendo exportado. Então esse PAC para a União Europeia deu muito certo. E aí, uma outra novidade deles é que em 2003 foi liberado o comércio de transgênicos dentro da União Europeia, tá? Porém, tem que ser identificado no rótulo. E aí a gente tem, que já foi falado, de 0,9% do produto ele já tem que ser identificado como transgênico. E a partir do momento que você joga no rótulo, é o consumidor que decide se vai consumir ou não, tá? Sobre a União Europeia. Cereais é o carro-chefe deles, principalmente o trigo e o centeio em algumas áreas mais frias, tá? A aveia também é muito plantada, mas ela é utilizada como alimento para o gado. E depois a cevada, que é utilizada para a produção de cerveja. Já na região do mar Mediterrâneo, que tem ali um clima mais propício, vai predominar o cultivo de oliveiras, tanto para o azeite quanto para a azeitona, e também de videiras, que aí é empregado na produção de vinho. E a gente tem esse mapinha aqui, com as zonas, mais ou menos o que funciona. Então, nessa região mais marrom, ao leste, a gente tem a cultura de cereais e algodão. A vermelha predomina a agricultura e pecuária comercial mecanizada.
Aí azul é de Mediterrâneo. E lá em cima, bem no norte, a gente tem a pecuária de subsistência, nômade ou seminômade. Porque aí são regiões bem mais extremas, ou um clima extremamente agressivo, mais frio, tá? Então não são todos os produtos que vão crescer ali. Tanto que ali predomina a pecuária, tá? Na porção roxa, a gente tem a pecuária intensiva de leite, então é aquela produção extremamente mecanizada, high-tech e tudo mais. A azul é a exploração florestal de caça e pesca, então você percebe que quanto mais ao norte da Europa, mais vai ficando rudimentar. Então, ali em cima no laranja a gente tem a pecuária nômade, aqui a gente tem a extração, caça e pesca, tá? E aí a gente tem uma porção até meio rosadinha, que ele até coloca como área sem agricultura, que é, se não me engano, uma ilha perdida aí no meio, que eles nem identificam o que eles fazem. Com relação aos Estados Unidos, eles têm o maior índice de produtividade do mundo, tá? E, pasmem, eles só têm 3% de toda a população inserida na agricultura, na agropecuária. Então, assim, você tem muito poucas pessoas trabalhando, mas a maior produtividade. Isso se dá por conta do quê? Uso intensivo, tá? E esses valores é porque eles têm uma parceria gigantesca, tanto com a indústria quanto com fábricas e pesquisas. O livro que eu uso, ele pontua 5 fatores que são marcantes para esse grande desenvolvimento nos Estados Unidos, que é o forte apoio ao Estado, com subsídios e o proteccionismo, a atuação deles em vários países por meio das empresas que vai vender alimentos, vai vender sementes, vende os fertilizantes defensivos e tudo mais, o investimento em biotecnologia, a organização deles em green belts, que são os cinturões verdes. Então você determina uma área, essa área tem um clima propício para o crescimento de uma planta, então predominantemente você vai plantar aquilo nessa área porque o rendimento é maior. E depois a gente tem o elevado grau de mecanização em todas as etapas. Então plantio, desenvolvimento, colheita, armazenagem, transporte, é tudo altamente mecanizado, tá? E aí você evita perdas, você evita prejuízo e evita que o valor aumente no final. E aí aqui a gente tem um mapinha de onde fica esses green belts. Então, nas regiões mais escuras, aí que pegam Nebraska, um pouquinho ali do Canadá, é o cinturão do trigo. Ao lado dele, amarelinho, a gente tem criação extensiva. Você pode perceber que pega uma área bem maior. De azul, a gente tem o cinturão do milho. Acima, em laranja, a gente vai ter o cinturão do leite. Abaixo, ali na região do Texas, que é rosadinho, é de algodão. Na Califórnia, é agricultura irrigada e por aí vai, tá? Então já dá pra ter uma noção de como que funciona a divisão dos Estados Unidos. Vai predominar, por exemplo, no cinturão do milho, só vai ter milho? Não. Mas predominantemente o que mais vai ser produzido é milho, tá? Por conta dos climas propícios, solo e tudo mais. Pessoal, eu deixei 6 questões aqui. Semana que vem a gente continua nesse tema, falando de como que é nos países subdesenvolvidos, tá? As políticas e a exportação e tudo mais. E aí resolvam essas questões e qualquer dúvida a gente tira na monitoria. Tchau, tchau!